o Conselho Deliberativo, até porque naquele momento não era oportuno falar disso, porque o principal era a palavra do presidente da diretoria eleito. Então, cumprindo o nosso compromisso, nós estamos aqui hoje para atualizar os senhores e, através dos senhores e das senhoras, a nossa torcida, os nossos associados. Eu quero anunciar inicialmente, acho que talvez o assunto de maior importância para nós do Conselho, que é o calendário da reforma do nosso Estatuto. Agora, no mês de setembro, a Comissão de Reforma do Estatuto vai concluir o seu trabalho e apresentar o pré-projeto para mim, a presidência do Conselho. Em outubro, nós vamos, de acordo com o projeto inicial, que vocês já devem ter, está no site, quando foi criado o cronograma da reforma, ano passado já, nós vamos ter um mês para que sejam feitas todas as análises, um debate mais alargado, com alguns grupos, com algumas lideranças, com alguns coletivos que nós temos por aí, inclusive para estabelecer as formas de votação. Nós temos algumas propostas, vou dar alguns exemplos apenas para vocês terem um entendimento. Por exemplo, o voto do fiel torcedor, a eleição individual de conselheiros ou em chapas, a questão que surgiu agora do uso de cartão corporativo, que nunca foi regulada, nem administrativamente, nem tem nenhuma previsão estatutária, a questão da regulação de atuação, contratação de parentes de conselheiros, tanto para atuação profissional nos nossos esportes, quanto na base, quanto como funcionários do clube, uma questão de regulação da relação das torcidas com o clube, algumas questões que a gente entende que podem ser cláusulas pétreas no Estatuto, para que a gente não tenha esse problema de cada 3 anos ou cada gestão nova quererem alterar o Estatuto em questões que a gente acha muito importante, que elas tenham previsão estatutária, que hoje não tem. Por exemplo, a questão da gestão financeira, uma reforma bastante profunda na questão administrativa, algumas travas na questão financeira de gastos acima da arrecadação. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Corinthians arrecada por volta de 1 bilhão por ano, e só em gasto de pessoal, todo o pessoal, não só administrativo, mas também futebol, enfim, todos os gastos nossos com o pessoal gira em torno de 500 milhões. Metade do que se arrecada hoje é gasto com pessoal. Eu acho que isso é muito alto, é muito grande esse gasto. Então a gente precisa ter uma regulação efetiva no Estatuto. E algumas dessas cláusulas, elas precisam ser cláusula pétrea. Quando eu digo cláusula pétrea, a gente tem que ter alguma forma de regular o Estatuto, de que para se alterar algumas cláusulas que vão ser alteradas, a gente espera que seja alterada, você tenha que ter pelo menos um quórum qualificado, sei lá, 2/3, isso vai ser uma decisão, obviamente, do Conselho e depois da Assembleia Geral dos Associados. A gente precisa ter alguma regulação para que essas cláusulas não fiquem mudando o sabor de cada gestão, porque senão a gente vai chover no molhado, vai enxugar gelo. Então a gente precisa ter uma regulação. Então são cláusulas importantes que a gente vai ter que construir politicamente, obviamente, uma forma de votar isso, de estabelecer uma regra para votação. E esse trabalho todo vai ser feito no mês de outubro. A gente vai coordenar esse trabalho para quando chegar para a votação, a gente já tem um encaminhamento dado para que a gente possa concluir essa votação na sequência desse cronograma, para que ela aconteça em novembro no plenário do Conselho, e em dezembro a gente espera concluir essa reforma com uma votação na Assembleia Geral dos Associados. A gente pretende, dentro dessa construção de votação, que a gente leve tanto para o Conselho quanto para a Assembleia um modelo de votação que a gente possa levar essas cláusulas, esses artigos que têm um pouco mais de resistência, que tenham mais de uma proposta sendo debatida, de uma forma que eles sejam isolados, como se fosse o Congresso votando, em cláusulas separadas, para que não prejudique toda a reforma. E essas cláusulas sejam votadas em separado, sempre na mesma votação, no mesmo dia, claro, mas que se alguma cláusula for
não for aprovada, ou for aprovada uma cláusula diferente da outra, ela possa ser incorporada no projeto, mas não prejudique, porque antigamente a reforma era feita num bloco só, o projeto inteiro para votação. Então, se os conselheiros ou os associados depois entendessem que tinha 1, 2, 10 cláusulas que não fosse do gosto de toda a Assembleia, seja ela no Conselho ou depois na Assembleia Geral, acabava prejudicando a reforma. Então a gente quer fazer de uma forma tal que algumas cláusulas que têm mais de um entendimento, que possam ser, vamos dizer assim, conflitantes, elas sejam votadas em separado, e aquela que tiver a votação maior, elas sejam incorporadas para não prejudicar importantes artigos que a gente acha que tem muita relevância, e chegou um momento que nós não podemos mais deixar de considerar e efetivamente colocar no estatuto. Então a gente vai construir essa forma de deliberação, e isso vai ser feito no mês de outubro, quando já havia lá atrás uma previsão nesse regramento da reforma.